ali no Pequenos Profetas, depois de Ezequiel, Daniel, você vai achar o livro do profeta Oséias. Ou se você quiser acompanhar também, Paulinho vai projetar lá, você pode acompanhar no telão ali no projetor. Amém? Nós vamos ler aqui do capítulo 1, versículo 1 e 2. Apenas 2 versículos só. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te adorar, Pai. É um privilégio para nós, mas chegou a hora que o Senhor pode falar conosco, ó Deus. Que o Senhor fique à vontade em nosso meio, e que o Senhor fale conosco como o Senhor quiser. Que o Senhor possa nos exortar nesta noite e nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você acompanha bem a Bíblia, você vai perceber, ou se você também não acompanha, que Deus sempre falou com o povo, principalmente no Velho Testamento, através de profetas, através da boca do profeta, né? Moisés foi assim, profeta Elias, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Ele recebia o recado de Deus e transmitia para o povo. Mas com o profeta Oséias, esse que nós lemos aqui agora, foi diferente. O profeta Oséias, Deus fala com o povo, com a nação, através da vida de Oséias. Deus se expressa para o povo através da vida dele, por causa da dura cerviz do povo. O povo era um povo difícil de ser amado. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. É sobre isso que eu queria dividir com vocês algumas coisas. O tempo todo Deus lidou com o povo assim, difícil de ser amado. Se você acompanhar o Velho Testamento, o Novo Testamento, sempre foi assim. Povo difícil de ser amado, de dura cerviz. Ainda é assim hoje, e sempre vai ser assim. O ser humano, ele nasceu assim e ele vai ser assim. A palavra dura cerviz, ela vem de coluna cervical. Ela é uma parte posterior aqui da nuca, uma parte rígida, uma parte dura. Ela é difícil. E aí, por que Deus chamou o povo de dura cerviz? Porque era um povo que não se prostrava, um povo que não se curvava perante a Deus. E é o que nós mais vemos na Bíblia. É o que mais nós vemos hoje. Talvez seja por isso que Jesus, ele falou muito mais de inferno do que de céu. Porque vocês lembram qual que era a palavra, a mensagem de Jesus? Arrependam-se. Arrependam-se. Jesus falou de condenação. Então Jesus falou muito mais de inferno do que de céu, porque ele sabia com que ele estava lidando. E a Bíblia nos dá muitos exemplos que nós não podemos seguir, porque senão nós vamos desagradar a Deus. Isso vai ser desagradável para Deus se nós seguirmos alguns exemplos aqui. E a Bíblia deixa esses exemplos. E hoje eu queria compartilhar com vocês a vida de alguém que nós podemos seguir. A vida de alguém que nós podemos seguir como exemplo, a vida desse homem, que é o profeta Oséias. Eu queria dar uma passada bem rápida aqui com vocês, porque são apenas no 1, 2 e o 3, os 3 capítulos aqui vai falar do que foi essa história, porque Deus quis falar com o povo através da vida de Oséias.
Então nós vamos entender, o profeta Oséias era um homem fiel a Deus, temente a Deus, era um homem íntegro, um homem conhecido por todos e respeitado. Naquela época as regiões eram pequenas, então cada um conhecia cada um, principalmente quando era um sacerdote, um profeta, alguém de influência na sociedade. Então o profeta Oséias, ele era um homem conhecido e respeitado. E aí eu comecei a ler aqui, eu comecei a me perguntar, e qual que é a mensagem que Deus quer passar para a gente? Por que Deus agiu dessa forma através da vida de Oséias? Aí se você ler um pouquinho mais para frente, depois você não precisa abrir, em Oséias 4, no versículo 6, vai falar que Deus fala que o povo erra por falta de conhecimento, no próprio livro de Oséias. Esse conhecimento é de quem era Deus. O povo não havia tido uma experiência pessoal com Deus, de quão grande era o amor de Deus para com aquele povo. Então por isso que Deus fala, vocês erram por falta desse conhecimento, de quão grande é o meu amor, da onde eu tirei vocês, e por que vocês agem dessa forma, por isso que vocês erram. Então através da vida de Oséias, Deus quer mostrar o seu amor pelo povo, através de um relacionamento de Oséias com uma prostituta. Foi isso que nós vemos aqui. Deus manda Oséias buscar Oséias era solteiro, Deus manda Oséias buscar uma prostituta, num prostíbulo, num lugar de prostituição. E aí você fica imaginando aquele homem conhecido, respeitado, honesto, indo num prostíbulo, pegando uma mulher de lá, uma prostituta, que era Gomer, a mulher dele, e se casando com ele. E Oséias vai lá e faz isso. Assim como Deus tirou o povo do Egito, Oséias também foi lá e fez isso. Oséias casa-se com Gomer. Oséias começa a amar Gomer, por mais que ela é uma prostituta. Assim como Deus sempre amou o seu povo. Em todo tempo, o amor de Deus para com o povo nunca se separou dele, mesmo eles tomando caminhos errados. Oséias teve filhos com a prostituta. Assim também como Deus permitiu que aquele povo em pleno deserto, em pleno frio, sol, tivesse filhos no deserto quando eles saíram de Israel, do Egito. Ficaram 40 anos perambulando pelo deserto. Deus permitiu que aquele povo tivesse filhos. E a caminhada do povo vem vindo, e o povo vai se deteriorando. O povo vai se contaminando cada vez mais. Cada vez mais. No começo do livro de Oséias que nós lemos aqui, aonde chegou o ponto que nós estamos, a palavra do Senhor vem nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, e 2 reis aqui, Uzias e Acaz, que eu comecei a ler sobre eles. Eu li sobre os quatro primeiros. Em 2 Crônicas, em 2 Reis, vai falar quem eram esses reis, como eles agiam, como era a caminhada dele, dos 4. E o rei Uzias e Acaz, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o tempo todo do seu reinado. Eles começaram a reinar bem cedo, uns reinou por mais de 30, 50 anos, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor o tempo todo. Foram se exaltando até se corromperem. Eles levaram o povo à idolatria, a sacrificar a outros deuses, fazendo imagem de fundição de outros deuses para se prostrar perante essas imagens. Para você ter uma ideia de como que era a situação deles, eles queimavam seus próprios filhos no fogo, para que a fumaça subisse e adorasse outros deuses. Olha que situação. Você imagina alguém pegar o seu próprio filho, colocar numa fogueira, adorando outro Deus. Misericórdia. Como que chegava isso para Deus? Eu tirei vocês do Egito, da podridão do Egito, da escravidão, vocês sofriam o tempo todo, e agora vocês pegam os seus próprios filhos e queimam no fogo, adorando outros deuses que vocês nem conhecem. Começaram a colocar nome em deuses,
Você não precisa abrir, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Eu separei aqui toda a mensagem que eu divido com vocês, que eu prego. Eu costumo falar para vocês um estímulo. Leia depois esse livro, essa carta. Depois, se você tiver um tempo, você vai ter tempo, eu tenho certeza que você vai ter tempo. Ainda mais que talvez amanhã pode estourar de novo uma greve aí, não vai ter gasolina para ir para lugar nenhum, misericórdia. Então eu tenho certeza que você vai ter tempo. Então que você possa ler o livro de Oséias, é pequeno, 13, 14 capítulos. Isso, são 14 capítulos, você lê rápido e você vai ter uma noção da ira de Deus para com esse povo. O tempo todo no livro de Oséias, você vai ver falando da ira de Deus contra eles. Eu vou ler aqui, capítulo 13, do 2 ao 4, para você ter uma ideia. Lá no finalzinho, olha o que Deus fala. Agora multiplicam pecados, e de sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices. Disse deles, oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros. Por isso serão como as nuvens de manhã, que logo passa, né? Como orvalho que cedo passa, como palha que se lança na eira, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Portanto, não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Isso aqui é o que Deus está falando para esse povo. Porque a ira de Deus começou a ficar tão grande diante disso. Imagina como Deus se sentia vendo o povo que Ele resgatou, se prostituindo, perdido, cheio de idolatria e abominações que nós lemos aqui. Oséias era conhecido por toda a cidade, como eu falei. Por isso Deus começa a falar com o povo através da vida de Oséias. E vem falando com esse povo. Começa pelo casamento de Oséias, que nós lemos aqui. Oséias, ele teve 3 filhos. E Deus já começa dando um recado para o povo a partir do primeiro filho que Oséias teve com Gomer. Deus manda ele colocar o nome do filho de Jezreel. Talvez Oséias já tinha pregado para aquele povo, para ele se converter e parar com toda a idolatria. Deus manda Oséias colocar o nome da criança de Jezreel, que significa lugar de chacina, porque haverá juízo sobre a nação, porque ela abandonou Deus. O segundo filho, Deus manda colocar o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecido, porque Israel não terá mais o favor de Deus. Então Deus começa a falar com aquele povo. Como Oséias era um homem conhecido, e o nome naquela época, hoje não tem tanta importância, mas o nome naquela época era muito importante. Qual é o nome que você ia colocar no seu filho, porque tinha um significado. Então Deus começa a falar com o povo, através da vida de Oséias e da sua descendência, da sua geração. No terceiro filho, que não é filho de Oséias, mas é filho de amantes, porque Gomer, ela não deixou a prostituição. Ela começa a trair Oséias, e ela trai Oséias, e o terceiro filho não é filho de Oséias, e Deus coloca o nome na criança, que se chama Lo-Ami, que não é filho de Oséias, isso mesmo. Coloca o nome de Lo-Ami, que significa que vocês não são o meu povo, e eu não serei o seu Deus. Então Deus vai mostrando para aquele povo toda a sua ira, toda a sua revolta, o porquê que Deus tem aquele sentimento, e Deus vai falando, e o povo vai entendendo. É lógico que nós não conseguimos ler o contexto disso aqui, mas se você parar para pensar, o povo era dependente de um profeta, de um sacerdote, eles davam ouvido, e quando isso acontecia, eles entendiam o recado, e Deus começa a falar com o povo através da vida de Oséias. Depois do terceiro filho, Gomer, ela se separa de Oséias.
ela abandona a sua casa, ela abandona Oséias, ela abandona os seus filhos e volta a se prostituir novamente. Oséias retira ela de um prostíbulo, e só que ela não deixa de se prostituir. Ela retorna para a casa de prostituição e ela volta a se prostituir novamente. Só que Oséias já estava amando Gomer, assim como Deus amou todo aquele povo. Oséias olha para Gomer e vê que ela precisava de ajuda, uma prostituta que vivia daquilo. Oséias pega ela, casa-se com ela, dá um lar para ela, dá uma vida nova para Gomer. Então Oséias começa a se envolver com isso, e Oséias começa a amar Gomer, começa a se envolver com ela. Só que ela abandona ele após esse terceiro filho e volta para a prostituição. No capítulo 3, depois que Gomer está acabada, ela fica velha e ninguém quer mais nada com ela. Gomer está jogada de lado, de escanteio, ninguém quer mais nada com ela. Gomer está velha. E no capítulo 3, que o Senhor fala para Oséias ir lá e comprar Gomer, porque Gomer foi colocada para ser vendida como escrava. Se a primeira parte já era difícil de obedecer, cá entre nós, olha para a vida de Oséias, homem que queria talvez constituir uma família, constituir um lar, ter filhos. Você olha para a vida dele e de repente Deus chega para ele e fala assim: vai lá no prostíbulo e pega uma esposa para você, que seja uma prostituta. Eu não creio que é uma tarefa fácil de fazer, não. Alguma coisa fácil de obedecer a Deus. Porque eu olho para a minha vida, eu sei qual que é a minha conduta, eu sei como que foi sempre a minha conduta, mesmo depois de ter me convertido, depois de batizado. Eu lembro às vezes que eu neguei a Deus por causa de um prazer, por causa de amigos. Então eu olho para a situação de Oséias aqui. A primeira parte já era difícil, só que na minha opinião, não sei qual que é a sua, a segunda parte eu acho mais difícil do que a primeira. Você imagina, a sua esposa te trai, o seu marido te trai, aí de repente você é abandonado. Oséias foi abandonado, ela volta a fazer o que ela fazia, a se prostituir, e de repente Deus chega. Eu não sei qual eram os planos de Oséias, mas eu tenho certeza que eu já estaria com outros planos já. Eu ia mudar da cidade, ia mudar para um lugar bem longe, eu não ia querer ficar naquela região mais. Não sei se Oséias pensou assim, mas eu sei que Deus chega para ele e fala assim: Gomer foi colocada para ser vendida como escrava, vai lá e compra ela. Um escravo naquela época valia em torno de 30 moedas de prata. Oséias pagou metade do que valia um escravo, para você ter uma ideia de como estava a situação de Gomer. A situação dela não estava bonita, não. A situação dela era algo que talvez ninguém queria mais. Mas o mais interessante, o mais impressionante do que eu vejo aqui, é que Oséias obedece, o que mais nos ensina. Oséias obedece, ele vai lá e compra Gomer, por 15 peças de prata, 1 homer e meio de cevada, metade do que valia um escravo. Imagina a situação que estava Gomer. Só que Oséias obedece não só por causa que ele é fiel a Deus, mas talvez porque ele já estava assim, envolvido com ela. Talvez porque ele falou assim: eu posso ajudar ela. Eu posso ajudar ela de novo. Oséias amava Gomer. Ele constituiu família com ela. Nós não sabemos aqui qual era a vontade de Oséias, mas talvez era ter família, era ter filhos. Então Oséias obedece, além de obedecer a Deus, eu creio também que foi por causa da situação dela. Talvez ele se compadeceu dela, não para tê-la como empregada, mas para demonstrar amor para ela novamente. E eu não tenho certeza, mas lendo a palavra de Deus aqui, nós podemos, no capítulo 3, no versículo 3, depois que Oséias
compra Gomer. Oséias traz ela de novo para o seu lar. Olha o que ele fala para ela. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem será de outro homem, e assim eu quero ser para ti também. Então, talvez vendo isso aqui, nós começamos a entender o sentimento de Oséias para com essa mulher. Depois de tudo que ela fez, depois de quem era ela, depois de tudo que ela fez, Oséias vai lá e compra ela, não para tê-la como escrava, mas talvez porque ele estava envolvido com ela. E aí ele fala aqui que nem será de outro homem, e assim eu quero ser para ti também. Eu quero ser o seu marido de novo, o seu único homem. E eu comecei a ler esse texto, todo, e eu comecei a ver a revolta de Deus, a ira de Deus, e eu marquei todos aqui. Todas as vezes que Deus leva juízo para aquela nação, todas as vezes que Deus chama a atenção daquele povo. E eu comecei a me envolver com esse texto, com essa história. Aí eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a ver que é desse jeito que Deus nos ama. Assim também foi conosco. A Bíblia nos ama, Deus nos ama, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo infiéis. Do mesmo jeito que Oséias, depois de tudo que ela fez, ele resgatou ela, ele comprou ela, e ele fala que ele quer ser o seu único homem, que ela seja a sua única mulher. Então eu olho para esse amor, eu olho para a minha vida, e para o amor de Deus para com esse povo também. Em Romanos 5,20 diz que assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus para conosco. Então eu comecei a me identificar com esse texto, porque eu fui ligando aos fatos de quem eu era, de tudo que eu fiz, de quem eu fui, de como é a minha conduta com Deus hoje. Mas aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus, Ele nos ama acima de qualquer pecado. É lógico que existe a blasfêmia, que aí vai entrar em outra situação. Por isso que nós precisamos vir na escola dominical, para que essas perguntas sejam sanadas. Mas acima de qualquer outro pecado, Deus, Ele vai nos amar, porque Ele não consegue negar o seu amor para conosco. Então eu começo a me identificar com isso. A graça que salva da idolatria, do pecado, da prostituição. A graça que salva de tudo. Aleluia. Ela está acima de tudo. A graça nos basta. É isso que nós precisamos. Reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quem somos nós para que eu possa julgar o seu pecado, sendo que o meu é o mesmo ou pior? Esse é o amor de Deus para conosco. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu fui alguém difícil de ser amado. Eu vejo que eu fui alguém de dura cerviz, que demorei, eu tive oportunidades para me curvar e me prostrar diante de Deus. Eu fui num convite que meus primos fizeram para mim uma vez, na Pedreira do Chapadão. A banda Celebrar ia tocar lá, da igreja do Nazareno. E eu cresci acompanhando meus pais na igreja, mas chegou um certo tempo da minha vida, com 17, 18 anos, eu não quis mais saber daquilo. Eu comecei a conhecer amigos e comecei a ser influenciado por amigos. Eu abandonei a Deus, eu abandonei a igreja, não quis mais saber de nada. E aí, depois de um tempo, de alguns anos, que eu estava longe da igreja, eu lembro que eu fui na Pedreira do Chapadão e estava tendo esse show, cheio de gente, eu não aguentava mais ouvir. E eu peguei e sentei num banco, do lado assim onde tinha os quiosques. Eu lembro até hoje que eu comprei os churros e sentei naquele banco, falei, agora eu quero ficar aqui de boa, tranquilo.
De repente sentou um casal de senhor do meu lado e comendo também, começou a trocar uma ideia comigo, começou a bater um papo. E aí eles começaram a falar do Evangelho para mim, começaram a falar de Deus para mim, e aquilo começou a esquentar, aquecer meu coração, e eu comecei a lembrar de quando eu cresci na igreja, que eu era pequeno, e eu comecei a lembrar do momento que eu abandonei a igreja, eu comecei a lembrar de que eu virei as costas para Deus. Glórias a Deus. E eu comecei a lembrar de todos os livramentos que Deus estava me dando naquela época, só que algo dentro de mim não me deixava aceitar aquilo. E aquele casal começou a falar, e eu comecei a chorar naquele banco ali, comecei a ficar revoltado ao mesmo tempo, eu falei, eu quero comer meus churros, eu estou chorando. Comer churros de doce de leite com lágrima aqui, não vai ficar legal. Péssima hora que eu fui sentar nesse banco aqui, tanto banco para esse casal, vim sentar e ele sentar logo do meu lado. Então agora talvez com essa ilustração você entende, talvez, por que eu comecei a me envolver com esse texto. Por que eu fui um filho duro de ser amado, difícil de ser amado. Tem outra explicação que eu tenho um pastor que eu acompanho, ele deu um exemplo de povo difícil de ser amado, ele deu um exemplo assim, que o pai dele tinha olho de peixe, eu me identifiquei com aquilo. Vocês que talvez tiveram ou teve amigos, familiares que teve, ou algum calo no pé, e ele deu esse exemplo que se você pegar uma gilete e começar a cortar esse olho de peixe, ou começar a cortar esse calo, você não sente dor. Você não sente dor porque aquela carne está morta. Aquela carne ali não circula sangue mais. Não tem. Você fica vendo aquilo, olhando aquilo, está cascudo. Você fala assim, eu lembro que o meu avô, ele cortava a unha do pé com a faca. Você tem uma ideia de como a faca dele era molada. E eu lembro que ele cortava os calos do pé e não doía. Eu falava, nossa mas não dói isso aí, pô? Ele falou, não sinto nada. Porque aquela carne está morta, não tem mais circulação de sangue ali. E aí, em contrapartida, eu olho para quem tem a gengiva sensível, que só do vento vir bater não dói. Uma água não precisa nem estar gelada, não dói. Eu comecei a olhar para mim, porque aquele casal falava tanto de Deus para mim. Aleluia! E eu estava mais preocupado em saber que horas que eles iam parar de falar, parar de pregar para mim, para eu terminar meus churros. Como eu era difícil de ser amado. Acho que Deus olhava para mim e falava assim, amanhã você já está com os planos já, né? De tudo que você vai fazer. Eu estou te dando a oportunidade de hoje de você se prostrar, de você vencer essa dura cerviz e se prostrar, porque eu já cuido de você, só que agora eu vou passar a cuidar mais e mais. Só que eu virei as costas para aquela palavra. Eu não quis saber daquilo, sabe por quê? O meu coração parecia um calo, que não sentia mais nada. Eu era insensível ao Evangelho. E é por isso que eu começo a ver, eu quero ser como um vento que bate na gengiva e dói, que não precisa nem ser água gelada, tão sensível que você não suporta, não é? Eu comecei a pensar e comecei a falar que o meu coração seja sensível assim, aleluia, quando eu ouvir a tua palavra, aleluia, quando eu ouvir do teu Evangelho, que a tua palavra ela me constranja, que o teu amor me constranja todas as vezes que eu ouvir e eu pecar, e eu virar as costas para ti, que eu possa me arrepender disso. Então que nós possamos acreditar mais que Deus nos ama, porque senão sabe o que vai acontecer conosco? Oséias, como Deus falou, o meu povo erra por falta de conhecimento. Nós vamos continuar tomando caminhos errados, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca, porque nós não conhecemos a Deus realmente quem Ele é. Nós não nos aproximamos de Deus realmente como Ele nos dá a oportunidade de aproximar dEle. Nós precisamos nos entregar a Deus
de ser mais sensível à palavra dele. Amém. Glória a Deus. Por muitas das vezes eu ouvia a palavra de Deus e quando eu saía para a porta de fora eu nem lembrava mais o que o pastor tinha lido, que texto que ele tinha lido. Primeiro que eu tenho dificuldade de guardar as coisas, é muito difícil para eu guardar. Em segundo lugar, eu não estava envolvido naquilo, então por isso aquilo não entrava no meu coração. Eu comecei a orar a Deus e falei, eu preciso vencer essa barreira, eu preciso ter sensibilidade quando eu ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar comigo em todas as situações. Amém. Outrora eu chorava diante do louvor por causa do instrumental, por causa da voz de quem estava cantando. Hoje isso continua me emocionando. Mas hoje eu choro porque eu entendo a letra da música que eu estou cantando. Aleluia. Se fala que Jesus morreu por mim, aquilo me emociona. Se fala que o preço que Ele pagou por mim foi muito alto, isso me emociona. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o meu coração está sensível hoje de olhar para mim mesmo e ver que eu sou um pecador, que eu sou falho, e que eu não mereço tanto amor de Deus derramado por mim. Glórias a Deus. Então que o seu coração, a partir de hoje, que você comece a buscar essa sensibilidade. E eu tenho certeza que você é um privilegiado de estar ouvindo isso aqui, porque Deus tem muito para falar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem muito para tocar no seu coração e fazer você ser sensível à palavra dele. Nós possamos nos entregar a Deus e ser fiel a Ele, e não trocar Ele por qualquer prazer, e não trocar Ele por qualquer compromisso, e não trocar Ele por qualquer dificuldade que nós vamos ter. Nós precisamos ter noção do tamanho do amor de Deus para conosco, porque senão nós vamos errar por falta de conhecimento. Sabe por que nós temos essa falta de conhecimento? Porque nós não buscamos a Deus como deveríamos, nós não lemos a Bíblia como deveríamos, nós não entendemos Deus como deveríamos. Eu não estou aqui apontando o dedo para você falando assim e te culpando por algo que você busca resposta. Talvez você busque a resposta até de Deus. Deus, eu queria te conhecer mais. Você é sincero com Deus, porém você não consegue ter uma experiência com Ele que é sobrenatural, que você vê em algumas vidas por aí. Não é todo culto que eu sinto a presença de Deus, mas eu sinto a presença de Deus, porque eu busco Ele o mínimo, e o mínimo que eu busco Ele, a sua graça vem de encontro comigo e Ele fala comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós nos prostramos a Deus, nós esquecemos da nossa insensibilidade e nós nos ajoelhamos e falando assim: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Aleluia. Esclarece essas dúvidas que eu tenho no meu coração, porque ninguém consegue esclarecer. Eu perdi as contas de quantas igrejas eu fui nesse ano diferente, e de quantos pregadores eu ouvi diferente, Deus. E eu não consigo esclarecer algumas dúvidas que tem no meu coração. Sabe por que Deus não esclarece as dúvidas que você tem? Porque Deus é soberano, irmão. Jesus, antes do discípulo falar alguma coisa, ele já chegava e apontava o dedo e falava: por que você vai falar isso? Então Deus conhece o seu coração. Antes mesmo que a palavra venha na nossa boca, Ele já sabe que nós vamos falar. Talvez Deus não esclarece algumas dúvidas que você tem, porque o seu coração não está preparado ainda. Você não tem buscado preparação para o seu coração. Quando você começar a se prostrar diante de Deus e falar: hoje eu quero o Senhor, eu quero te conhecer como eu nunca conheci, Deus vai começar a falar contigo. Vai ser diferente. Quando o seu coração não for mais como um calo, e como eu sentado naquele banco, que Deus falava comigo através daquele casal, e a minha vontade é que eles saíssem de perto de mim, não por causa dos churros que eu brinquei, mas porque eu não aguentava mais ouvir falar de Deus para mim, porque eu não queria aceitar. Eu tinha tantos planos, eu era solteiro, eu tinha meu carro, meu trabalho, eu morava com os meus pais, o meu dinheiro era para mim, os meus amigos, eu era querido no meio deles, então eu tinha tantos planos. Eu falava: por que eu vou abandonar tudo isso por causa de Deus agora?
É por isso que Deus não fala conosco, porque Ele sabe qual é os planos que você tem no seu coração. Ele sabe qual que é os planos que você tem feito para você, que você tem feito a cada dia. Isso aqui talvez se torne uma reunião gostosa, uma comunhão gostosa, que realmente é, e eu não consigo ficar sem essa comunhão, sem ver os irmãos, sem estar aqui, sem abraçar. Mas hoje eu busco a Deus em primeiro lugar, e eu quero o esclarecimento dEle, e eu peço a misericórdia dEle para a minha vida. Que nós possamos tomar o exemplo como Oséias tomou, amém? Porque a primeira decisão foi difícil, a segunda foi mais ainda, mas Oséias obedeceu à voz de Deus. Que nós possamos tomar esse exemplo. E a minha pergunta que eu falo hoje para você: o que falta para você tomar a decisão e aceitar a Deus assim como Oséias tomou? O que é tão difícil na sua vida que você não consegue deixar? Mas será que é tão difícil como foi para Oséias, e Oséias obedeceu a Deus? O que é tão difícil para mim e para você deixar, e deixar aquilo que nos leva distante de Deus? O que é tão difícil isso? Será que vale a pena buscar tanto esse prazer? Será que vale a pena buscar tanto essa ideologia de vida? Esses caminhos, será que vale a pena? Eu queria fazer uma oração para encerrar. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento.